Meu nome é Jackson Martins, sou advogado aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estou aqui para fazer algumas observações a respeito da Operação Lava Jato, fazendo um comparativo com a Operação Italiana Mãos Limpas, sem me aprofundar em nenhuma nem a outra. Apenas colocar o risco que hoje o nosso país e o direito enfrenta hoje em relação ao sistêmico, o grau sistêmico de corrupção que hoje está instalado no Brasil. Então, se você por acaso estiver gostado do vídeo, das colocações que eu vou fazer a respeito desse tema, você coloca aí gostei e, se quiser, se inscrever em nosso canal. Gostaria muito que fosse dessa forma. Bom, sobre a Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato, em 2014, o Dr. Sérgio Fernando Moro, Sérgio Moro, ele vem enfrentando uma séria batalha em relação à corrupção, em relação ao que ocorreu realmente com a Petrobras, os políticos envolvidos, a questão do foro privilegiado, que infelizmente o nosso país tem esse abuso, é um abuso de poder. Foro privilegiado é um abuso de poder. Todos são iguais, mas existem os diferentes. E os diferentes é quem tem dinheiro, quem é político. Infelizmente, essas pessoas têm um foro privilegiado e os simples mortais, nós, não temos. Então, eu como advogado me sinto revoltado com toda a situação que o nosso país passa, porque eu tenho filhos, meus filhos vão ser criados nesse país, já pensei até em sair do país, morar em outro país, mas o nosso país a gente tem que realmente ter amor por ele e não existe um lugar melhor do que o Brasil. Tirando os ladrões, tirando essa política suja, tirando essas leis que apoiam o marginal, tirando algumas coisas que estamos na batalha, para que pelo menos reduza, para que a gente tenha uns dias melhores no país. Então, falando sobre a Operação Lava Jato, ela está implicando numa situação que a Operação Mãos Limpas na Itália, que de 1992 a 1996, lá na Itália, a Operação Mãos Limpas, foi deflagrada uma operação que foram, eu acho que em torno de 2.900 políticos presos. O país, na verdade, ficou numa situação difícil, porque é como se no Brasil, por exemplo, a nossa Operação Lava Jato, ele prendesse todo mundo de uma vez. Então iria desocupar, os prédios em Brasília iam ficar desocupados dos poderes, e infelizmente temos corrupção em todos os poderes. Isso não é novidade para ninguém, certo? Todo mundo fala do poder legislativo, às vezes ou outra pega um poder executivo, pega um prefeitozinho do interior, que 99,9% dos prefeitos do interior recebe a tal da propina, é a corrupção, e depois passa batido, porque o outro que se elege abafa depois e faz um acordo com o que passou, e até às vezes retorna ao poder o que estava fazendo a ilegalidade, arrumados políticos. E dentro do Poder Judiciário, o poder que eu atuo como advogado, vejo muito bem que existe, vez ou outra, prende-se um juiz por questão de venda de sentença, amizade muito profunda. O filho tem um escritório de advocacia e esse filho, às vezes, dá muito bem, ninguém entende por que o filho fica rico, rapidamente vai estar aí sobrevoando a cidade de helicóptero. Então, essas coisas a gente vê em todos os três poderes. Então, a Operação Lava Jato, ela veio tentando moralizar o país e aos poucos a delação premiada foi ajudando, realmente ajuda, e foi prendendo as pessoas. Só que não se pode fazer um trabalho. O doutor Sérgio Moro é muito experiente, ele é um juiz que tem mestrado, tem doutorado, não é uma criança não, ele sabe o que está fazendo, mas não é só ele, existe um grupo de juízes, assim como existe um grupo de procuradores federais trabalhando nisso. Não é uma pessoa isoladamente, todo mundo coloca ali o Sérgio Moro, mas não é, na verdade, só o Sérgio Moro. Existem vários juízes trabalhando, é uma operação muito importante, onde desenvolve tem vários ramais dessa operação.
Nunca se viu tanto a Polícia Federal trabalhando tanto, né? A Polícia Federal trabalha demais. Inclusive tem um japonês que tanto trabalhou que ele agora está quase entrando também para o rol dos que vão para dentro vão para Curitiba, aonde Lula irá ser com certeza o líder e vai ser lá, deve ter lá alguma coisa relacionada a um presidente, como se fosse um presidente de conselho dos presos, alguma coisa desse tipo. Ele vai se meter, porque ele não consegue ficar fora disso não. Logo chegar lá ele é síndico da penitenciária. E tem que rolar um whiskyzinho, uma cachaça, uma coisinha que ele realmente gosta. Então, pessoal, assim, continuando a Operação Lava Jato, é importante, mas ela está chegando numa fase crítica. Na fase em que, mudando o governo Dilma, mudando o governo PT, mudando em tese, porque na verdade o governo do PT se elegeu com o PMDB. Então, assim, um trabalha junto do outro. Na verdade, é o povo e os políticos. Não existe PMDB, PT, PSD, PEN, não. É o povo contra os políticos. Os políticos, eles se elegem enganando o povo. E agora a sua vez de dizer que é ruim, a minha vez de dizer que é bom. A próxima a gente troca. E o povo lá só levando, né, o prejuízo. Então, o que ocorre? Com essa operação, muita gente está sendo presa, dos dois partidos, do PMDB, do PT, e se colocar realmente, se for a fundo, vai desenterrar a gente para prender, porque tem senadores, deputados que já não estão mais aqui entre nós nos vivos, e eles também vão entrar, e tem até o aviãozinho que levava o candidato a presidente da República, que caiu também envolvido. Então, existe uma teia profunda. E isso aí vai dar assim aquela coisa muito parecida com o que aconteceu na Itália. Quando foram presos as pessoas envolvidas, o governo não tinha mais como governar, porque não existia praticamente os partidos políticos, não existia como governar. Todos estavam presos. E aí veio um empresário, todo mundo sabe, e tomou conta da Itália e também colocou agora a máfia dele para trabalhar lá na Itália. Quem quiser saber da história do pós-Operação Mãos Limpas, vai descobrir que o oportunista tomou conta. Por quê? Porque todos os outros ladrões tinham saído. Então alguém vai tentar nos roubar. Se é do governo PT caindo fora, alguém irá tentar meter a mão no seu bolso, aumentar seu imposto, aumentar o imposto de renda, aumentar o suficiente para destruir e deixar você na mão dele. Você tem que estar na mão do governo, ou seja, eles vão tentar enfiar a mão no bolso da gente de alguma forma. Esse governo ou o outro são todos contra o povo. Já disse, existem dois partidos, o povo e o... Não existe partido, PMDB, não existe o povo e existem os políticos. Partidos distintos. O político sempre vai se dar bem com o povo. Então, continuando, pessoal, então essa operação Mãos Limpas na Itália deixou o país sem estabilidade para ter a continuidade em relação ao governo. E aí acontece muito parecido, pode acontecer muito parecido no Brasil. Eu estava vendo uma reportagem que o Dr. Sérgio Moro, ele estava falando sobre isso, e ele deu uma colocação muito interessante sobre isso. Ele sabe o que está fazendo. Eu queria abrir apenas uma parte aqui para falar sobre uma audiência onde foi ouvido o Marcelo Odebrecht. Ele falou muito, ele pediu ao juiz, Dr. Sérgio Moro, para fazer uma pequena colocação no início da oitiva, né? E o que foi que ele fez? Ele fez uma defesa ele parece que ele passou uns 10 dias com o advogado treinando ele para falar aquelas tolices, que é um homem de bem, que está sendo perseguido, que as filhas dele estão tal, que ele está sendo perseguido, as contas dele. Ora, se o ladrão está comprovado que está roubando, você tem que ouvir se há no telefone dele alguma questão sobre o roubo. Ou seja, ele estava muito ofendido, coitado, um homem muito ofendido, um homem de bem, ele disse que era um homem de bem, e estava muito ofendido. Mas esse homem de bem cai por terra, porque o próprio diretor da Transpetro entregou ele às pessoas que estavam, todas as pessoas que depuseram já estão falando, então não tem o que falar. Então, quando o doutor Sérgio Moro pediu que ele falasse, fez algumas perguntas a ele, ele disse, não, tudo está na minha defesa. Ou seja, uma jogada, eu acho que os advogados dele estão desorientados, eles devem estar em outro país, porque o doutor Sérgio Moro, ele é muito experiente, e queriam colocar ele como se fosse um menino. Tudo que o juiz perguntava a Marcelo,
ele falava, já está na minha defesa, sua pergunta está na minha defesa está completa. Ora, e ele não podia perguntar se ele estava com dor de barriga naquela hora, não? Estava na defesa? Ele não podia perguntar alguma coisa que não estivesse no dor de barriga, não, mas se alguma coisa não estivesse no processo dele, como ele perguntou realmente sobre as contas, como a transferência de contas, e ele disse, já está na minha defesa, então ele não estava querendo falar. Isso para quê, pessoal? Para depois falar que houve cerceamento de defesa, que ele não teve condições de se defender. E entrar com o tribunal cada vez mais pedindo, alegando defesa e tentando anular o processo. É o que o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula ladrão, ele está fazendo. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, tudo que se envolve contra ele, ele diz que é político. A defesa dele, a defesa de Lula, está acabando com Lula. Lula já tem 4 inquéritos e ele não se defende falando que tudo é armação política. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser condenado dizendo que é armação política. Por que não se defende? Bora, Lula, todos esperam a sua defesa. Então, pessoal, essa Operação Lava Jato, ela corre o risco, só para a gente colocar aqui no final aqui, que o andamento da Operação Lava Jato pode levar o Brasil a uma crise institucional. Não se ter realmente governabilidade, não se ter um político que possa assumir. E aí é a hora de realmente ter eu estava conversando com um militar há uns poucos dias, e conversando sobre esse problema no Brasil, e ele falou assim, não, as Forças Armadas subordinadas ao Executivo, o presidente, mas se o presidente se tiver um presidente totalmente desmoralizado, pessoal, nós precisamos de um pulso nesse país, senão o país vai entrar em caos. Então, o meu receio é que a Operação Lava Jato leve ao problema que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, a desorganização política social do país, pessoas como Lula se digam inocentes, venham às ruas e vem haver um tumulto. Nós temos aí os jovens estimulados por qualquer um fora. É fora Temer, é fora pagamento de transportes coletivos, é fora tudo que for organização. Então, pessoal, e inclusive tem um grupo muito perigoso, tem um grupo de jovens pelo Brasil, nas escolas, invadindo escolas, que eles estão pedindo fora a polícia militar. Daqui a pouco eles estão pedindo fora a polícia militar e autorizem as drogas. Nós queremos drogas. Pessoal, isso é uma coisa muito séria. Você, quando pede para acabar com a polícia, você está acabando com a ordem do país. A ordem do país. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, falar que não vamos ficar calados. Meu canal, ele vai passar a se chamar Artigo 5º, porque eu quero me defender contra... eu sei que logo em breve, algumas associações, alguns sindicatos, eu já comecei a receber algumas mensagens sobre isso. Sobre o que você está falando, o que você quer dizer, tal, eu quero cuspir na sua cara, que é o pessoal do terror, eu vou matar você se você falar. Então existe isso, mas a pessoa de bem, a pessoa que quer realmente consertar esse país, que quer moralizar, quer acabar com essa cachorrada que existe na televisão, uma mídia podre, só passa porcaria, acabando com as crianças e adolescentes, de malhação para dentro, a coisa está malhada mesmo. Então tudo isso que está acontecendo vai ter que mudar aos poucos. Eu acredito que esse governo vai fazer um pouquinho, em 1000 ele vai fazer talvez 10 coisas necessárias para mudar isso aí, mas se fosse o outro governo, infelizmente, não iria fazer nenhuma coisa necessária. Então assim, vamos ficar de olho nesses políticos. Nós sabemos que o Renan está se livrando, ele tem uma proteção, o STF está protegendo Renan. Está protegendo o Renan. Está havendo o coloio, Operação Abafa. É uma operação que vai abafar todo a questão do Lava Jato. Então não podemos deixar que essa Operação Lava Jato ela morra em Renan Calheiros. Tem que ir até o fundo, tá? Vai até o fundo do poço, que vai pegar muita gente, vai pegar gente do governo, vai pegar gente do governo passado, e tem que pegar mesmo, esse país tem que ser passado a limpo, tá joia, pessoal? Fiquem com Deus, vamos na batalha, vamos lutar pelo que é nosso objetivo, um país melhor, um país digno, e vamos pra frente. Joia, muito obrigado, se inscrevam no canal se gostou, e se tiver alguma crítica ao canal, pode colocar aí nos comentários.
eu terei o prazer de responder, se for possível. Então, agradeço, muito obrigado. E as perguntas que me fazem via internet, eu poderei responder em um vídeo específico só para as perguntas. Perguntas sobre a Operação Lava Jato, sobre essa questão de Renan, sobre a questão de Temer, a questão de Lula. Então, estaremos sempre atentos a isso. Muito bem, muito obrigado. Tchau.